pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live. Comentem aí se vocês estão me ouvindo, por favor. Mais uma live da Comissão de Soluções Alternativas e Resolução de Conflitos da OAB de Itu. Logo mais vai entrar a nossa convidada, vamos aguardar um pouquinho. A doutora Cláudia Plenker. Boa noite, doutora Isis Paloma. Vamos aguardar um pouco, não só tem... Olá, Adeline! Opa, sumiu o som, só um minuto. Tá me escutando bem? Sim. Pra mim ficou baixinho, só um minutinho. Deixa eu botar um pouquinho pra trás, que eu acabei ficando muito próximo da tela. Ok. Tudo bem com você? Prazer, associar o nome ao o rosto à voz. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, então, para todos que estão participando. Essa é a doutora Cláudia Plenker, economista, advogada, facilitadora de constelações sistêmicas, nossa convidada especial. Obrigada. E essa noite vamos falar sobre como diminuir as tensões nas negociações na visão da constelação. Essa... Me ouvem? Oi, Adeline, voltou. Agora voltou. Então, não iremos tratar dos conceitos básicos, vamos tratar de como diminuir as tensões. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao presidente da nossa comissão, doutor Rui, todos os advogados que nos assistem, os estudantes, todos os convidados. Agradecer a doutora que se prontificou. E só lembrando que a doutora vai sortear para nós uma sessão. Então, após a live, comentem lá no nosso vídeo, quem tem interesse, e nós iremos sortear uma sessão de constelação sistêmica, né, doutora? Isso aí. Podemos dar início? Por favor, vamos embora. Você comanda o show. Então, pessoal, façam perguntas, comentem, o pessoal da comissão vai nos ajudar, porque às vezes é muito rápido aí os comentários. Eu vou abrir aqui no computador também no Instagram. Doutora, primeira pergunta que eu acredito que seja para abrir é interessante seria para a senhora comentar um pouco sobre o uso da constelação nas negociações, nas mediações. Tá. Ok, primeiro, muito obrigada desse convite adorável da comissão. Fiquei feliz, muito feliz de estar aqui. Adeline, muito obrigada aí da troca intensiva durante essa semana. Vida de advogada é uma coisa, então é um tal de se falar na hora do almoço ou quando dá dirigindo. Muito obrigada, você foi muito atenciosa em proporcionar essa troca aí. Eu sim. que agradeço, Imagina, foi muito show. Eu fui super bem recebida pela comissão, o pessoal foi muito simpático comigo, eu agradeço também. E eu sou uma apaixonada pela matéria, então vou pedir aí prontamente de plano, se eu me estender demais, Adeline, você pode cortar as asinhas e me interromper, tá bom? Eu tendo a falar muito. Tá bom, eu vou controlando o tempo aqui. Isso, por favor. Então, comissão sistêmica, a constelação sistêmica, na verdade, ela trata de eu vejo como uma filosofia de vida. Ela é mais do que só uma técnica terapêutica. E olhando sobre essa ótica, ela permeia todas as formas do nosso dia a dia.
Como diz a professora Maria Lúcia Galvão, ela fala assim que a boa filosofia é a filosofia vivida, né? Então, como eu sou apaixonada pela filosofia sistêmica e aplico ela inteiramente, tento aplicar ela inteiramente em todas as partes da minha vida, para mim fica muito difícil desassociar de qualquer ato que a gente possa fazer lá em que ela não esteja. E, obviamente, ela está, sim, em toda a mediação. Ela pode ser usada e ela é usada com muito sucesso. A gente não vai voltar aqui, como bem a Adeline falou, a gente não vai voltar às questões teóricas do que a filosofia sistêmica diz, né? Mas, a qualquer momento, o pessoal que estiver nos assistindo e tiver alguma questão pontual, por favor, faça a pergunta que a gente esclarece, é um prazer. Mas a filosofia sistêmica, a constelação sistêmica tem sido atuada com extremo êxito, tanto nas mediações e nos acordos extrajudiciais, como todos aqueles em que o próprio Poder Judiciário faz a proposta às partes que estão em litígio, através dos programas do Poder Judiciário e do Ministério Público, chamado Ministério Público Sistêmico, em que as partes são convidadas a, durante o curso do processo, numa tentativa de solução alternativa antes da elaboração de sentença ou tomada de decisão pelo Ministério, né, através das medidas protetivas do Ministério Público, as partes são convidadas a participar das sessões de constelação sistêmica para olharem as lides sobre um novo ângulo. E eu acho que isso que é o mais rico de toda a filosofia sistêmica. É você dar-se ao direito de parar e observar a lide sob uma ótica diversa daquela que você está acostumado. A gente sempre tem muito presente, muito latente o nosso ponto de vista, a nossa vivência, os hábitos, os costumes e os valores em que nós estamos enraizados. E quando nós paramos e observamos, opa, pera lá, por que será que de repente então aquela pessoa faz diferente? O que me levou a ter esse conflito? O que é que eu estou ganhando com esse conflito? Será que eu estou ganhando alguma coisa com esse conflito? Ou seja, várias perguntas vão sendo formuladas, vão sendo respondidas e descortina-se a solução efetiva da lide quando há a vontade, né, das partes, quando há efetivamente uma vontade de enxergar aquilo que não é dito, né? A parte tem que ter essa postura relacionada a este tema. Fazer por fazer de forma inócua ou de forma obrigada é jogar, como eu digo, pérola aos porcos. Não, essa vontade tem que ser intrínseca àquele que participa. Caso contrário, não adianta nada, né? Mas, enfim. Acho que para essa primeira é isso aí. Perfeitamente. Doutora, a senhora explicou muito bem, então, que posso chamar de técnica, né? É uma técnica de... pode. A constelação sistêmica ela já é aplicada, o judiciário já aderiu. Não sei o nome do juiz, mas uma certa vez eu li que foi um juiz, não vou chutar o estado porque ele é capaz de errar, que introduziu e o judiciário acolheu. Então, essa técnica já é aplicada. Isso, assim, uma breve pincelada de como está exatamente a introdução da constelação sistêmica se deu através da aplicação do juiz Stanislas, que ele estava na comarca de Itabuna, na Bahia. Ele passou em 2003 por um processo terapêutico da constelação. E encantado com aquilo, ele começou a estudar cada vez mais e começou a ver que ele poderia aplicar alguns princípios da filosofia sistêmica na condução das audiências de conciliação da comarca em que ele atuava. Exatamente. E aí ele foi fazendo isso de forma progressiva,
ele levou isso às instâncias superiores da magistratura, foi recebendo apoio, até que ele começou a fazer sessões de vários casos da comarca dele. Então, ele convidava várias partes de vários casos, notadamente a maior parte de direito de família, mas não se aplica a constelação sistêmica só a direito de família, gostaria de frisar desde já, mas ele aplicava isso e o que ele percebeu, e isso ele mesmo já disse isso em várias entrevistas, que quando ambas as partes participam dessas sessões de constelação sistêmica, que são convidadas a participar, e aí eu volto ao que eu acabei de mencionar, a parte, para efetivamente funcionar, ela tem que estar aberta a uma mudança de postura, de visão de vida. E aí sim funciona. Então, quando ambas as partes levavam essa questão ao judiciário, 100% dos casos eram resolvidos de forma em solução amigável. E mais do que isso, que é mais interessante, que é por isso que eu sou fascinada pela matéria de carteirinha com bandeirinha. A solução efetiva da lide não se volta a discutir depois o mesmo tema. É, de fato, solucionado de uma vez por todas. Por quê? Porque ambas as partes conseguem entender o movimento inconsciente próprio e o movimento do outro. E aí enxerga de uma forma diferente a lide. Isso é fantástico, simplesmente fantástico. Muito bacana saber que uma pessoa, né, uma pessoa do judiciário, um juiz, conseguiu fazer isso. E foi tão bom, desculpa, e ele não, eu só falei pra você que eu falo. E ele... A pessoa... Perdão, é que a pessoa que gosta do tema, ela se encontra. E o sucesso... Oi, Rê, boa noite. E o sucesso dele foi tão surpreendente que o mais interessante, isso tem no YouTube. Eu convido as pessoas a assistirem aos nossos vídeos, a esse vídeo depois e procurar no YouTube. A apresentação dele, dos casos, de como ele estava gerindo os casos com constelação sistêmica na comarca, ele levou o Bert Hellinger na Alemanha e fez uma apresentação ao professor. E a partir daí foi que cunhou-se o denominado direito sistêmico e teve todo esse desenvolvimento estrondoso com a participação ativa dele, o que eu acho que ele faz de uma forma brilhante. Eu tive já a oportunidade de participar de palestras com ele e se eu sou apaixonada pelo tema, ele vive o tema, ele transpira pelo tema, é sensacional, é muito gostoso. Já começou dando certo, né? Começou desde o início, tudo certo. Com certeza, com certeza. Isso me faz refletir em uma questão que eu acredito que seja muito importante na prática, que seria, e o advogado nessa sessão? Ele é capaz de influenciar nesse clima, nessa tensão? Ele consegue diminuir ou aumentar a tensão das partes? Tá. Eu vou me permitir, Adeline, de eu voltar, antes de eu responder essa pergunta, eu vou comentar a respeito do papel do advogado na solução de lide de forma geral. Nós estávamos aqui discutindo quais assuntos a gente poderia trocar nesse bate-papo, né? E o que eu acho muito interessante, e como advogada, eu posso então falar da classe como atuante, não é que eu estou falando de outros sem... Sim, eu vou responder isso, Rê, eu vou responder. Vou responder já. O advogado, ele tem um papel, e isso é a consciência sistêmica, eu acho que é muito relevante na atuação do advogado. Quando a gente fala do papel do advogado, e a gente vai consultar tanto o Código de Ética quanto o Estatuto da OAB, o advogado, eu até quis pegar exatamente para trazer para vocês a expressão exata. No Estatuto da OAB, ele fala no artigo 2º que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Ok? A gente trabalha com essa característica no nosso dia a dia de forma real. E ele exerce uma função social.
Então, o código de ética também fala que ele tem que lutar sem receio pelo primado da justiça. Então, vamos voltar ao principal, o que é a justiça? Porque advogado, eu vou fazer uma analogia, advogado se acha sempre o último biscoito do pacote. Só que é o seguinte, nós somos apenas e mais um elemento de uma cadeia que alimenta a defesa da justiça. Então, nós temos um papel importante, mas nós estamos numa hierarquia de valores abaixo. Aqui em cima está a justiça como valor máximo, como conceito filosófico. E isso é buscado, deve ser buscado por nós, à medida do possível, dentro dos nossos afazeres. Então, a gente tem que entender que o advogado, dentro desse conceito, desse mecanismo da busca da justiça, do exercício da função do judiciário, do exercício da função do Ministério Público, nós e e tantas outras categorias que trabalham dentro dessas soluções de lead, somos vários sistemas que se integram, né? E aí, agora, respondendo a questão da Adeline, se o advogado pode atrapalhar ou pode ajudar nessa busca de solução de conflito. Sim, porque nós estamos... Ele pode tanto auxiliar, como ele pode efetivamente ajudar a naufragar, porque é gente trabalhando com gente, né? A questão de conceito sistêmico, que eu vou pressupor que todos aqueles que estão nos vendo conhecem, o meu sistema, Cláudia, ele vem do meu sistema familiar, com o sistema de onde eu estou trabalhando, ele interfere, está correlacionado com o sistema da justiça, estou interligada nele, que por consequência também interliga com a Adeline. Nós temos o sistema da comissão, nós temos interagindo também o sistema do cliente, e nós somos formados de conceitos e valores que, se nós não tivermos cuidado, e aí sim a gente pode ajudar ou pode atrapalhar, nós interferimos diretamente, não interferimos, nós reagimos e agimos com o sistema do cliente. Então, existe eu gostaria de salientar aqui não vou dizer bem a preocupação, mas o cuidado que nós advogados devemos ter com a questão da triangulação e a questão da parentificação dos nossos casos. Nós temos as nossas questões, certo? E à medida que nós estamos atendendo o nosso cliente, muitas vezes vemos refletido nele, questões que nós trabalhamos em nós. E isso não é raro, a gente toma um partido, um partido exacerbado da causa que nós estamos patrocinando, ou nós viramos pai ou viramos mãe daquele cliente que nos procura, né? Então, a primeira medida que eu gostaria de falar é que o advogado a primeira coisa é o dever da autovigilância. Ele simplesmente vai atuar de forma muito melhor se ele se manter distante e olhar como terceiro para aquela causa, né? E com a consciência sistêmica, ele consegue olhar através da causa. E aí, através da causa. Então, ele consegue auxiliar através do seu desempenho, provocar reflexões que levem aquele cliente a uma solução definitiva, que acesse efetivamente a dor. E a partir do acesso à dor é que a gente consegue realmente uma solução efetiva e eficaz para toda a lead ou tudo aquilo que se discute. Rê, por gentileza, você pode me voltar a formular sua pergunta? Acabei divagando um pouco e me perdi, desculpe.
Só parafraseando então, doutora, quer dizer que se o advogado na sessão ele consegue ser imparcial, se ele conseguir ficar distante, ponderando ali, ele consegue diminuir a tensão e tirar o foco um pouco das partes, é isso? Falando efetivamente da tensão, né? Se ele tiver uma visão de que efetivamente, assim, qual é o básico primário de quando a gente fala em mediação? É converter as partes para aquele ponto onde não há a dissidência, certo? Vamos começar do básico. O que é que as partes têm em comum e a partir dali a gente vai fazer uma construção para a mediação. Só um minutinho, como qualquer profissional dessa, eu preciso de comadinha, mesmo sem conhecer os conceitos, pode atuar de forma a buscar justiça quando falamos de... Lúcia, sim, obrigada, Rê. Lúcia, desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Você pode reformular, por favor? Rê, então, como você, a Rê está perguntando aqui para nós, como você apresenta ao cliente essa ferramenta da constelação. Na prática do dia a dia, muitas vezes eu tenho clientes que eu não consigo sequer falar do que é a constelação, eu não consigo acessar a dor dele, a raiva é tão grande, o estado em que ele se encontra de vitimismo ou de revolta, em relação ao caso dele, não me permite. Mas o que é possível? É possível, através do comportamento dele diante da discussão ou das tentativas de solução com a parte contrária, através de comentários, através da postura dele diante da lide, a gente, não raro, frases repetitivas em que ele demonstra o seu estado inconsciente, né? Que essa é uma sacada, é uma ferramenta que a constelação nos dá uma grande percepção. Você faz uma inquirição, você provoca uma reflexão, ou você faz um comentário assertivo que o coloque em uma posição não tão vítima, mas sim de autorresponsabilidade, porque isso para mim, como facilitadora também, o mais importante da constelação sistêmica é a autorresponsabilização do comando da vida, né? É muito fácil você ficar numa posição vitimista e pedir apoiadores. O verdadeiro crescimento se dá através da autorresponsabilização. Então, às vezes, em reuniões, às vezes em reuniões, a gente consegue suscitar levantar essas reflexões e ao final a gente tem um comportamento inclusive muito diferente em relação à lide e às propostas que estão sendo debatidas, né? E isso efetivamente já aconteceu. A gente chegar à solução por exemplo, discussões de guarda de menores através de uma reflexão feita em escritório com uma das partes que desembocou numa feliz solução. Foi muito legal, enfim. Doutora, eu consegui abrir aqui o Instagram também no computador. Se a senhora preferir, eu anoto aqui as perguntas, peço para o pessoal que está nos assistindo. Melhor. Remande as perguntas não respondidas até agora, que eu anoto e aí no final a gente responde. Pode ser? Pode ficar muito mais organizado. Fica. Então tá, não. Só pra gente... porque as coisas vão acontecendo, né? A gente faz ao vivo, mas sem problemas nenhum. Só para facilitar. Então, pessoal, quem não teve pergunta respondida até agora, manda de novo, por gentileza, que eu vou anotar. E a doutora vai responder para nós no final, tá bom? Eu vou seguir aqui ainda na questão do advogado, que seria... O advogado, ele é capaz de perceber que a tensão ali na hora da negociação, da mediação, da resolução extra, seja qual for, está acontecendo por uma questão pessoal da parte, o advogado consegue ver isso? Claramente.
A gente tem, vamos dizer assim, que 100% da atenção é dada por uma questão intrínseca da própria parte que está discutindo, né? A gente tem que notar e tem que ficar muito claro que é o seguinte, o conflito, quando chega nas nossas mãos ou usualmente para ajuizamento de uma ação, que a gente já é a última circunstância, porque ninguém gosta de trabalhar com advogado, salvo quem tem parente advogado que sabe que a situação não é bem assim, mas o público comum odeia advogado, só vai advogado na última circunstância. Tá indo tudo pro vinagre, eu vou ter que contratar um advogado dessa raça. É ou não é? Eu tenho piada de economista e de advogado para mais de metro, então eu posso falar mal de qualquer metro. A gente como advogado, a gente tem que entender que, sendo o último recurso, chega para nós quando essa dor já transpassou o pessoal. E a lide é sempre o reflexo de alguma coisa que não foi vista no sistema. Porque se fosse vista, não, era compreendida. E se ela é compreendida, ela não é lide. Não tem-se discussão, né? Por que constelação, então, funciona? Porque a gente dá um olhar diferente àquilo que nos machuca. As pessoas ficam viesadas, têm um olhar viesado em relação à própria dor. Você não consegue, se você não for provocado ou a dor estiver insuportável, você não vai se colocar na posição do outro, né? Então, quando chega para nós, essa construção do pessoal que desemboca na lide já percorreu um grande caminho. Então, o advogado que tem esse olhar sistêmico, essa percepção, esse bom senso, por isso que eu volto a dizer, essa filosofia sistêmica, né? Ele consegue perceber. Às vezes a pessoa, ela é muito boa em esconder. Mas aí nós voltamos àquela máxima. Ninguém cura quem não quer ser curado. Voltamos a uma das frases do Bert Hellinger. Você só oferece ajuda a quem quer ser ajudado. Você não pode, como eu acabei de dizer, pegar um cliente pela mão e falar, vem cá, meu bem, que eu vou resolver para você. A gente não é mãe, não é pai, né? Nós temos os nossos limites pessoais, temos os nossos limites morais e temos nossos limites éticos, inclusive. Então, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, não tem muita... Mas, geralmente, a gente... No frigir dos ovos é só quando o pessoal tá gritando que procura a gente, é assim mesmo. É bem complicado esse ponto que a senhora mencionou sobre a pessoa que não quer sair da situação. Bastante interessante também. Sim, e aí o que acontece? A gente do advogado, né? De ter a sensibilidade ali de conseguir entender que ele precisa daquele conflito. Porque muitas pessoas precisam ir no conflito até o fim. E não é raro, às vezes, esse conflito originar e ser perpetuado por questão de honra no sistema em que ela está inserido. É uma homenagem distorcida, né? Como a gente fala muito, utilizando o amor como canal de energia, a fluidez da vida de uma forma saudável, vamos colocar assim, né? Às vezes ele faz por um amor que ele é um amor distorcido, mas que para a pessoa que está sentindo, ele lutar até o fim é uma forma de ele homenagear alguém, de ele honrar o clã. E cabe a nós, como operadores do direito, só estender a mão e executar o que nos é pedido. É bem profundo, na verdade, né? E nesse sentido das partes, a posição das partes, de histórico, enfim. O advogado, ele... Porque, assim, eu tenho uma impressão que o advogado, ele sempre está taxando, né? É autor e réu, é vítima e agressor. O advogado, acho que tende a fazer isso, né? E é possível o advogado fazer uma sessão sem categorizar as partes, sem taxar esse é vítima? Qual que é a melhor visão, qual que é a melhor maneira do advogado atuar dentro dessa visão sistêmica? Adeline, essa pergunta que você fez é sensacional de uma forma que eu não sei nem como é que eu vou responder.
É, vou tentar responder para você assim. A partir do momento que a gente vai se inteirando mais do equilíbrio do dar e receber, do pertencimento, da hierarquia, que são as leis, que são as regras básicas, né, da constelação sistêmica, a gente consegue entender, voltando a usar o amor como canal, como o fluxo da vida saudável, né? A gente consegue entender que muitas vezes as pessoas agem cegamente para repetir padrões por uma visão distorcida de amar, né? Eu posso dar aqui N exemplos. E às vezes eu vou linkar essa sua pergunta, eu vou fazer um paralelo com o Ministério Público primeiro. Depois eu volto à categoria dos advogados. Quando você tem, não raro, uma pessoa que é deficiente numa família, ou ela não vou nem colocar deficiente, mas ela é uma pessoa que é tida como difícil, uma pessoa que é tida como impossível, um viciado em drogas, algumas pessoas que seriam categorizadas e necessitariam de uma interdição total, vamos dizer assim, tá? Por estas questões. Não é raro que o que nós denominamos como a ovelha negra, ele é o grande sinalizador familiar das questões que precisam ser trabalhadas dentro daquele âmbito familiar. E às vezes, alguns desses familiares que são tidos como os ovelhas negras, eles na verdade captam o lixo familiar e trazem para si para liberar o resto do clã. Então, quando você chega com um cliente, né, utilizando um paralelo ao Ministério Público, e eu levo a advocacia para fazer fechar essa questão. Quando o Ministério Público, com essa visão que eu estou lidando, ele vai atuar em defesa desta pessoa, e ele vai tentar tutelar os interesses dessa pessoa, ou colocar essa pessoa em abrigo, ou sim, qualquer que seja a forma desse indivíduo que necessita da atuação do Ministério Público. Com essa visão de que essa pessoa, na verdade, sistemicamente, talvez seja a mais forte do clã todo dela, você vai olhar para essa pessoa com piedade ou você vai honrá-la muito mais? Sabendo e tendo essa visão. Você vai tratar esse indivíduo de forma completamente diferente, muito mais respeitosa, né? Então, isso é vivido pelo NP sistêmico todo dia, né? Então, usando isso para a parte da advocacia. Quando um advogado se coloca entre duas partes contrárias, ele vai entender que não existe algoz e vítima. Aquela vítima precisou daquele algoz e aquele algoz precisou daquela vítima. Por questões que estão entrelaçadas em cada um daqueles sistemas. Ele tendo essa visão, ele não vai fazer uma distinção entre ambos. Uma vez eu fiquei, inclusive, nesse sentido, eu não me recordo exatamente o caso, e mesmo que eu soubesse, não colocaria em nomes, mas uma esposa perdeu o marido assassinado. E essa esposa tinha essa visão sistêmica. E ao conversar com os advogados e com todos os envolvidos no processo, né, criminal, e aí depois queria levar-se
a uma indenização, porque alimentos, enfim, havia, né, diante do marido assassinado, ela falou assim, não vou tomar nenhuma providência, não vou tomar nenhuma providência civil, porque eu entendo que se ele morreu, ele precisava daquele algoz para cumprir alguma coisa dentro do sistema dele. E foi feita essa vontade do sistema. E obviamente, eu não soube do deslinde desta questão, em menores, mas enfim, é possível você advogando, né, os profissionais do direito advogarem e tirarem esse rótulo, né? Sim, é possível e é recomendado, porque assim você consegue efetivamente a sua prestação de serviço vai ser muito mais pontual e com essa visão realmente procurar uma solução de forma efetiva, final. E conhecimento é tudo mesmo, né? Porque se o advogado ouve o que a senhora acabou de explicar, eu acredito que nunca mais ele consegue ter essa postura de escolher lados numa sessão dessa. Muito importante o advogado saber disso tudo. O que leva, que assim, me pareceu muito importante também, a questão a histórica de cada participante da sessão. Quão importante saber o histórico de cada um nessa sessão, né? Então, diminuir a tensão na hora de negociar. Então, às vezes não é possível, né? Às vezes você simplesmente a mediação pode acontecer em uma única sessão, às vezes a mediação pode ocorrer em várias outras, né? Às vezes simplesmente não é possível. Então, cabe ao profissional efetivamente colocar a sua atenção plena naquela sessão e ficar atento aos pequenos sinais e buscar sempre, como eu disse, o ponto de convergência. O que as partes já têm em comum em que não há discussão, e partir dali. Às vezes é possível. Se é possível, obviamente você consegue entender um histórico muito maior, se houver, por exemplo, entrevistas individuais antes, né? Você consegue montar esse cenário e você consegue preparar essa mediação de uma outra forma. Dentro do possível é recomendado, mas às vezes não é possível, né? Então, cabe a postura do advogado de não cair naquelas questões que eu já mencionei lá atrás, né? Muito bom. Doutora, passa muito rápido, já está dando quase o nosso horário aqui, certinho. Já estamos tendo 40 minutos de live. Eu gostaria de agradecer novamente a todos aqueles que participaram. O vídeo fica disponível, então os acessos vão continuar. Lembrando do sorteio, haverá sorteio de uma sessão. Se a senhora quiser explicar melhor como será esse sorteio. Eu tenho uma pergunta aqui da Isis que ficou justamente na minha telinha. Posso responder primeiro? Pode, com certeza. Então tá. A Isis pergunta como distinguir a constelação familiar de direito sistêmico. Isis, a constelação familiar, ela é uma técnica que é usada dentro de toda a filosofia do direito sistêmico. Elas não se confundem porque uma é uma ferramenta e o direito sistêmico, vamos colocar assim, é a questão de toda a filosofia da constelação trazida para o campo do direito. Elas não se confundem. A constelação familiar, esse nome advém de uma tradução literal do nome em alemão, que foi criado pelo Bert Hellinger, que eu vou me excusar, não sei falar em alemão, palavrão desse tamanho, mas que, sendo traduzido para o português mal e porcamente, a constelação a palavra constelação, na verdade está relacionado a um termo em alemão que diz o lugar certo. Então, quando você fala do lugar certo, você está falando não só do pertencimento, como da hierarquia numa palavra só. E quando a gente fala o familiar,
Eu uso a expressão constelação sistêmica porque nós estamos envolvidos em N sistemas durante a nossa vida. Então a gente pode usar a técnica da constelação para qualquer ambiente onde houver mais de 2 pessoas. A constelação familiar tem esse nome porque a gente nasce e o primeiro sistema que a gente está inserido é o da família, que é o que nos rege, basicamente, né? Os nossos principais valores acabam vindo da consciência do clã. Mas não se confunde, espero ter respondido a sua pergunta, senão eu fico aí à disposição para você me cutucar no privado, a gente segue com a prosa, tá bom? Colocando o que a Adeline falou. Eu estou colocando aqui à disposição, a gente vai fazer um sorteio de uma constelação sistêmica para quem assistir. Então, a gente fechando aqui agora a live, a Adeline vai gravar e vai colocar já no Instagram das Soluções Alternativas, né, do Instagram da comissão. Vai ficar aí por um período de 24 horas, eu suponho, e após as 24 horas, quem quiser, comenta no post, né, da gravação, eu quero, ou qualquer coisa semelhante, tem que estar seguindo a página da constelação. Os integrantes da comissão vão fazer um sorteio, e aí é só depois entrar em contato comigo, pode ser pelo @ClaudiaPlenter ou @PGS Advogados Associados, e a gente faz o agendamento, e a sessão de constelação vale tanto pessoalmente para o advogado que esteja em conflito com algum caso pessoal ou qualquer outra pessoa, né? Ou queira resolver uma questão interna pessoal, estou a serviço. Então, vai ser um prazer, quem efetivamente estiver a fim de mudar a visão daquilo que lhe aborrece, porque a gente sai da zona de conforto. Doutora, uma verdadeira aula. Muito obrigada. Agradeço em nome da comissão, agradeço em nome do presidente. A senhora quer deixar seu Instagram? Quer fazer algum comentário adicional? Então, constelação sistêmica, na verdade, é uma filosofia. Eu fui catapultada para essa filosofia em 2004, um pouquinho depois até do Sanistosh, falando nisso agora que fez com o Capenô aqui. E depois que eu comecei essa jornada, não consegui a não ser ir para frente, na questão da autodeterminação, na questão da autorresponsabilização e na questão de autoconhecimento. Então, eu acho uma jornada maravilhosa. Fica o convite para quem quiser conhecer mais. Tem material para tudo quanto é lado, só jogar constelação sistêmica ou constelação familiar no YouTube, no Google, que você consegue sair do zero e aí depois alçar voo com tanta gente boa que está no mercado. Meu Instagram é @ClaudiaPlenter, tudo junto, Cláudia, Plenter, e o do escritório é @PDPlenter, G de Guimarães, S de Sampaio, Advogados Associados, tudo junto. Tema encantador. Obrigada, doutora. Uma aula, verdadeira aula. Aprendi muito. Eu queria agradecer também o presidente da nossa comissão, o doutor Rui, que a dirige como ninguém. Agradecer também o presidente da ordem, o doutor Rui Tarossi, que tem dado muita atenção a todas as comissões. E desejar uma boa noite, agradecer a todo mundo que assistiu e até a próxima. Até. Obrigada, Adeline. Tchau. Muito obrigada. Tchau, querida. Peraí.